Irmão, graça e paz, tudo bem com vocês? Segundou e nós estamos aonde aqui para falar do Senhor, amém? Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui para não ficar muito alto aí no ouvido de vocês, que a minha voz já é grave. Quero pedir para vocês aí, corre, se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, digita no YouTube Esperança de Crescer SP, se inscreve e nos ajude a gerar esperança para quem precisa, amém? O mais importante dessa noite é que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir a voz de Deus. Que nós possamos adorar a Deus, que nós possamos ouvir a voz de Deus, que nós possamos sentir o cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, e que nós não venhamos perder a esperança de que amanhã vai ser melhor. Ou que muitas das vezes as pessoas estão desistindo. Eu esqueci de trocar a internet. Aguenta aí. A paz, Elane, tudo bem? Deus abençoe, em nome de Jesus. Como é que você tá? Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos. Você que está entrando aí, você pode correr agora no YouTube para me ajudar e digitar lá Esperança de Crescer SP e inscrever no meu canal, amém? Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira, a qual o Senhor, aleluia, Ele está conosco, a qual o Senhor, em nome de Jesus, tem nos ajudado, né, a permanecer de pé. A paz, Tilza, Deus abençoe, meu amor, espero que você esteja melhorando, esteja ótima. Já deixa seu like aqui na live, já deixa seu boa noite, sua paz do Senhor nos ajude aí para que nós possamos, aleluia, ter mais audiência aqui, tá? Pelo Facebook. Em seguida essa live lá para meia-noite ou um pouquinho antes ela vai estar no meu canal, amém? Por isso que toda segunda-feira tem lá uma live nova no meu canal. A paz, Arlete, tudo bem? Como é que você tá? Deus abençoe a sua vida, a sua história. Que Deus possa, em nome de Jesus, amém? Pegar você aí na sua casa, trazer resposta para o seu coração nessa noite. E que seja uma noite memorável para que nós possamos adorar a Deus, amém? Volto a repetir, você ainda que não se inscreveu no meu canal, corre agora, se inscreve no meu canal Esperança de Crescer SP, tá bom? Eu tô com um pouco de alergia hoje, porque hoje eu fiz aquela faxina, né? Estávamos trabalhando para o Natal Solidário, Natal não, Dia das Mães Solidário, né? Na comunidade foram dias assim extremamente pesados, trabalhos extremamente assim corridos, e hoje eu resolvi cuidar do meu lar, né? É muito importante que nós possamos cuidar da nossa casinha, do nosso lar, né? E não só da obra de Deus, amém? Nós temos que equilibrar as nossas emoções, tá bom? Quero perguntar para você se meu áudio tá saindo baixo demais ou tá tudo bem aí. Você pode, né, em nome de Jesus aí me falar, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua história, que Jesus pegue você na sua casa e que nós possamos falar. Olha o tema da nossa live hoje, né? Vamos fazer juntos. Meu cachorro tá aprontando, viu, gente? Nick, por isso que eu tô olhando aqui do lado, viu? Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos, assinado Deus, vamos fazer juntos, amém? Que nós possamos, aleluia, em nome de Jesus, saber o que Deus quer que nós venhamos fazer junto com Ele, porque muitas das vezes nós questionamos um atraso na nossa cabeça, né? O atraso de Deus, aquilo que Deus, né, tá atrasado, né? O que tá acontecendo, né? Então, você pode ficar aí do outro lado e com certeza Deus ele vai responder, amém? Mais importante de tudo também é que a gente venhamos entender, né, sobre a simplicidade que é o Evangelho, sem religiosidade, amém? Que nós venhamos aprender com o Espírito Santo sobre tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? E geralmente o que Ele tem para nós é simples, né? E nós precisamos entender o que Ele tem, tá bom? Paz para o meu amigo Rogério também, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos orar, né? Eu vou fazer o agradecimento depois. Minha alergia hoje tá forte. Eu vou fazer o agradecimento depois
num vídeo que eu vou lançar ou entre hoje e amanhã nas redes sociais. Lá você vai entender mais ou menos o que aconteceu. Deus é maravilhoso, Deus trabalhou, Deus deu grandes livramentos, Deus salvou, libertou. Foi algo assim muito diferente que aconteceu lá na comunidade. E não tínhamos espaço, eu tive que limpar um terreno lá, um quintal, mas não deixamos de fazer, né? Eu quero agradecer o seu Zé, que me ajudou demais lá com a limpeza, com a montagem. A Tainá, que Deus abençoe a vida dessa menina. Grandes coisas o Senhor fará através da vida dessa menina, né? E eu creio que Deus, ele vai trazer muita resposta, amém? Sempre quando você vê uma pessoa menos favorecida, nunca julgue, procure saber como foi a história dela, como que é a vida dela, porque às vezes a vida das pessoas são tão difícil e as pessoas caem por um caminho que depois é difícil elas retornar. Mas se ela tiver ajuda, se ela tiver alguém que pega na mão, ela vai conseguir. E foi muito forte o que aconteceu ali, né? A pessoa pedindo pra mim, missionária, eu quero sair, me ajuda, né? E eu creio que Deus, ele vai fazer o extraordinário na vida daquela menina, porque nós vamos orar, amém? Você que precisa de oração, coloca agora aí no chat. Eu preciso de oração para minha mãe, meu pai, minha família, para minha saúde. Vamos continuar orando pelo filho da Thaís, que está internado, amém? Fazendo tratamento no cérebro. E as outras orações. Vamos orar? Que hoje nós vamos falar de algo bem profundo, né? Não que os outros dias não fosse profundo, mas hoje Deus, ele quer pegar a gente com muito carinho, né? Ele quer cuidar da gente hoje, né? E o tema da nossa live é: vamos fazer juntos? Assinado Deus. Vamos saber o que Deus quer que nós façamos junto com Ele? Nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo tome o lugar dele nessa noite, amém? Lembrando que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, não sabemos de nada, amém? Se não for pela graça, se não for pela misericórdia de Deus, jamais podemos chegar em algum lugar, amém? Jamais possamos sequer traduzir, né, a palavra de Deus se não for a graça, amém? Então se preocupe muito com isso. Se preocupe muito em achar a graça de Deus. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Eu sei que às vezes é tão difícil, mas é tão necessário para que nós possamos nos encontrar, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra, Senhor, e eu só tenho que te agradecer. Porque o Senhor entrou na frente, porque o Senhor deu condições, porque o Senhor fez, porque o Senhor, em nome de Jesus, trouxe à existência aquilo que não existe, Senhor, porque o Senhor tem traçado um plano de uma maneira improvável, e eu estou começando a entender. Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse teu povo que está aí ao vivo agora, esperando algo de Ti, Pai. Senhor, fala com ele, mas fala no profundo, Senhor. Responde aquela oração de porta fechada. Senhor, responde a minha oração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, quebra o laço. Senhor, em nome de Jesus, Pai, trabalha, Pai, em nome de Jesus, Pai. Traz à existência aquilo que não existe. Senhor, em nome de Jesus, Santo Deus, fiel e poderoso sobre essa terra. Senhor, faz o extraordinário. Entra com providência nas nossas contas. Entra com providência na nossa saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Na nossa casa, na nossa necessidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz o extraordinário, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que é para honra e glória do Teu nome, amém? Você pode glorificar a Deus nessa noite, você pode dizer amém, ô Senhor, obrigado, porque é glorioso, né, Senhor, assim, é muito, como é que eu vou dizer, é uma coisa muito, muito gratificante, seria a palavra correta, né? É muito gratificante você ver
que a mão de Deus entrou e te livrou e criou, né, situações, né, diferentes para a gente, amém? Para que nós possamos vencer. Que Deus continue pegando você na sua casa. A palavra de Deus hoje, ela é extremamente conhecida, né? Ela é muito conhecida, mas o Senhor colocou ela ao meu coração. Inclusive, ela parece até que tem, né, algumas coisas meio místicas através dela, mas não é. Salmo 91, né? O Senhor traz esse salmo como algo de segurança, como algo onde ele pauta que se você fizer, né, o próprio Deus, aleluia, ele garante, né, que ele te assegurará, que ele vai te proteger. E muitas das vezes a gente acha que o Salmo 91 vai nos proteger em cima da estante, em cima da mesa, em algum momento de aflição da nossa vida. A gente acha que é só aquele momento que o Salmo 91 vai nos proteger. E eu quero dizer algo muito profundo, né? Sobre o tema da nossa live hoje, né? Quero agradecer a Deus pelo aquele culto maravilhoso da minha igreja ontem. Que Deus abençoe a vida do meu pastor. Meu Deus do céu, que culto foi aquele? Que Deus continue usando ele, né? Grande era a presença naquele lugar para nos ensinar, para nos exortar, para nos fazer acordar de certas letargias. Às vezes a gente acha que está tão certo no nosso caminho, mas Deus quer sempre trazer uma novidade, quer que a gente encare o diferente, quer que a gente faça, né, o diferente, né? E às vezes a gente tem medo mesmo, né? O que é mais importante também, uma das coisas mais importantes para nós nessa noite, é entender sobre o medo. Porque o medo, ele vai fazer parte da nossa vida. Ele só não pode nos parar, viu, Arlete? Ele só não pode nos parar, né? E muitas das vezes nós estamos procurando uma solução para nós e a gente não encontra, porque o medo não deixa a gente ir adiante. Mas em nome de Jesus, Deus vai nos ajudar e nós vamos continuar e vamos vencer, né? Porque Deus, ele é fiel em nome de Jesus, amém? Vamos fazer juntos? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Vamos fazer juntos essa batalha que você está passando, essa discussão, esse problema que você tem que enfrentar, seja ele financeiro, de saúde, familiar. Você já convidou Deus para fazer junto com você? Ou você acha que você tem que criar soluções, né, mágicas para você conseguir superar? Então, assim, é importante a gente dizer que segurança em Deus, eu preciso estar junto com Deus. Eu preciso entender que Ele é meu pai e eu sou um filho. E quando a gente olha para a terra, que a gente fala sobre pai, filho, mãe, filha, mas nós vamos falar de pai porque Deus é um pai, né? Lembra quando a gente era criança que a gente só ganhava um doce, só podia brincar na rua, se a gente fizesse as obrigações, né? Se a gente ajudasse a limpar o quintal, a casa, ajudasse a fazer comida, né? Quem eram as moças, né? Os rapazes já era outra coisa. Se a gente fosse bem na escola, tem tudo isso. E aí os pais sempre nos presenteavam. Quando Deus colocou isso ao meu coração, vamos fazer juntos, eu fiquei pensando, Senhor, em cima do Salmo 91, e aí ao decorrer do dia, no meio da faxina, eu entendi o que Deus queria dizer, né? Vamos fazer juntos o quê? De repente eu tô numa parada muito difícil na minha vida, mas eu ainda não parei para refletir se eu quero ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo, se eu procurei ficar debaixo do esconderijo do Altíssimo, ou se as coisas ruins me pegaram primeiro, ou se a negatividade me pegou primeiro, ou se a opinião do meu marido pegou primeiro, a opinião da minha esposa pegou primeiro, do meu pai, da minha mãe. Então eu preciso entender sobre a minha responsabilidade de ter esse relacionamento de filho com o pai. E, né,
porque eu preciso disso. Deus, ele garante a segurança nele. Mas e você? Você garante que você é filho de Deus todos os dias da sua vida e que você está disposto a obedecer ele, para você falar, Salmo 23 também, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas o Senhor é seu pastor realmente, você se põe nessa condição de filho. Então vamos ver na palavra, né? Que o Espírito Santo possa continuar me guiando nessa noite para traduzir para você sobre o que é andar com Deus. Deus, ele não vai te impor nada, né? Vamos fazer juntos, né? É um ponto de interrogação. Então você pode querer ou não fazer as coisas com Deus. Você pode querer ou não ser filho. Você pode simplesmente ser um filho, mas sem pai, né? Quantos filhos por aí estão sem pai porque já morreram, porque foram abandonados, porque não tem relevância, né, na vida do filho. Paz, Débora, saudade. E tantas outras coisas, né? Então vamos saber aqui na palavra o porquê que Deus trouxe para nós, para mim, para você seguidor do meu canal, para você seguidor da minha página, do Instagram. Vamos ver o que Deus quer conosco. Vamos fazer juntos? Assinado Deus, Senhor, mas às vezes eu me sinto tão só, às vezes parece que o problema está me angustiando tanto, mas você já procurou o teu pai? Você já sabe que para ele nada lhe é impossível? Você tem pautado isso dentro do teu caminhar, que é uma realidade, que é uma verdade? Porque às vezes eu escuto falar de Deus, mas Deus está tão longe da minha vivência, Deus está tão longe do meu pessoal. Parece que Deus só age na vida de Beltrano, de fulano, mas na minha não. Parece que nunca chega a minha vez ou a minha resposta, né? Então, em nome de Jesus, vamos apresentar a Deus a palavra. Senhor, eu te apresento essa palavra. Espírito Santo, continua tomando o teu lugar e fala conosco, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra de Deus diz assim, eu não vou ler o salmo todo, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estará seguro, e a sua verdade será o seu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Que coisa linda que Deus diz para nós, né? Mas baseado no tema que o Espírito Santo deu, eu quero que você já comece a refletir sobre isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você tem chamado pelo teu Pai nos dias de angústia, nos dias que você não tem ficado sem resposta para os teus problemas, no dia que você tem esperado a libertação de uma pessoa que você ama, no dia que você tem esperado pelo teu casamento, no dia que você tem esperado pela uma mudança de geografia na tua vida, porque eu quero dizer algo para você nessa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero dizer para você que a sua fé só vai aumentar se durante a tua dor, se durante o teu percurso, o teu processo, você permanecer debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não há como ter fé fora do esconderijo do Altíssimo. Adorando a Deus, buscando a Deus, ir na casa do Senhor, né?
Às vezes o dia tem 24 horas, nós não conseguimos ouvir um louvor, nós não conseguimos ouvir uma pregação, uma ministração, parece que aquilo é falta de tempo, mas conseguimos ficar 2 horas assistindo um filme. Mas quando nós procuramos o Pai, procuramos uma resposta para nós, e aí a gente sente aquele vazio, aquela impotência. Por quê? Porque nós precisamos habitar. Mas se nós só habitar debaixo do esconderijo, quando o nosso problema estiver muito grande, a gente não vai encontrar força para crer, a gente não vai encontrar força para caminhar, a gente não vai encontrar fé que venha nos sustentar para que nós venhamos crer que amanhã vai ser difícil. Porque não é impossível para Deus Ele mudar a tua história, aleluia, nessa noite. Não é impossível para Deus trazer existência, nabra suia, canabra raça, arabarras, trazer à existência aquilo que não existe. Tudo que nós temos que fazer é habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você precisa investir o teu tempo na casa de Deus, você precisa investir o teu tempo em adoração. O mal está ao nosso derredor, querendo nos fazer mal, as pessoas são mal, quem sabe as pessoas estão como na Babilônia, mas você precisa ser, aleluia, o povo que vai voltar para Jerusalém, porque será levantado Neemias, ele reconstruirá todo o muro de Jerusalém, e o próprio Deus chamará labra suia, labra rasa, a existência, tudo aquilo que não existe. Você deve entender sobre a glória da segunda casa, mas você precisa habitar, e habitar, habita, debaixo do esconderijo do Altíssimo. De ver você procurar se sustentar com os seus amigos, apoie em Deus. Você tem um Pai, Ele não te abandonou, mas você precisa andar com Ele, você precisa obedecer, para que você sinta a segurança dEle. A segurança de Deus, aleluia, ela não vem à toa. O mal, ele não é quebrado por simplesmente você ser um filho qualquer. Porque quando você não obedece a Deus, você é um filho no rebanho, igual a todos os outros. Quando você obedece, aleluia, há uma diferença. Porque há um propósito de Deus para a sua vida, para a tua história, mas precisa acontecer algo, aleluia, em nome de Jesus. Você precisa ter responsabilidade com a tua vida com Deus. A sua vida com Deus, aleluia, em nome de Jesus, ela depende exclusivamente das suas atitudes. Não é o muito falar, é o fazer. Não é o muito sentir. Quantas pessoas estão dependentes das suas emoções? Você precisa depender de Deus. Você precisa depender da clareza a qual Deus ele traz para você. Às vezes você sabe que fez uma escolha errada e não tem como consertar. Aos teus olhos, na força do teu braço, não dá para consertar. Mas se você se achegar a Deus, se você começar a orar, se você investir o teu tempo, se você habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo, se você dizer para o Senhor, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor, se eu não ouvir, Senhor, a sua voz, eu vou perecer, porque eu preciso sentir o teu cuidado, eu preciso sentir. E eu quero dizer para você que há remanescente Israel, que a graça de Deus ainda se manifesta de uma forma extraordinária, que o mal ele pode até tentar contra a tua vida, o mal pode tentar te entristecer, o mal pode tentar destruir aquilo que você mais ama, mas se você habitar, aleluia, em nome de Jesus, alabaçu e narras, debaixo do esconderijo do Altíssimo, você pode ter certeza que Deus ele não vai permitir que a destruição, aleluia, chegue na tua porta, chegue na tua casa, em nome de Jesus, né? A palavra de Deus diz, né? A sombra do onipotente descansará. Para você ter o descanso, para você encontrar a paz que excede todo o entendimento, você precisa descansar. Dirá o Senhor, Ele é meu refúgio, né? Ele é minha fortaleza, nele eu confiarei. Você só vai achar essa confiança quando você caminhar, quando você tiver conexões com pessoas que são iluminadas, pessoas que sempre têm uma palavra de amor, uma palavra de afeto, uma palavra, sempre tem uma palavra, aleluia, em nome de Jesus, sempre tem algo, né,
para te falar, olha, Deus é contigo, olha, vamos orar, olha, vamos caminhar, tudo que você precisa fazer, aleluia, pedir ao Senhor sabedoria para que você tenha a conexão certa, para que você faça as coisas certas, né? E quando a palavra de Deus diz, ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, eu te garanto que ele livra de tudo que é mal, ele livra daquilo que a gente não ouve, ele livra daquilo que a gente não vê, mas nós precisamos, em nome de Jesus, permanecer debaixo do esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos permanecer, aleluia, lutando, né? E eu quero abrir um parênteses hoje, que a gente vive um evangelho, né, no geralzão, assim, vamos dizer, muito com preconceito de algumas coisas, né? E algumas pessoas, elas não vivem com Jesus verdadeiramente. E aí elas começam a julgar aqueles ainda que estão caminhando, ou aqueles ainda que precisam de ajuda, porque todo mundo sabe que trabalho na comunidade é coisa pesada, né? Porque a gente está dentro da comunidade, há uma demanda muito maior daquele que fuma maconha, daquele que é usuário, daquele que rouba, daquele que mata, né? E graças a Deus, Deus me dá uma estrutura muito grande. E fora de lá também, existem colegas, amigos, amigas que precisam, né? Que a gente olhe e não paute nada da vida deles, né? Mas existe crente que está com uma mania muito feia de julgar as pessoas, de achar porque a gente está com tal pessoa que a pessoa não tem a mesma prática que você. Ai, meu Deus do céu. Mas às vezes a pessoa está fazendo escondido na casa dela. Ela está fazendo escondido na casa dela. Então ela acha que porque ela faz escondido na casa dela, que ninguém está vendo, que dá o direito de ela falar e julgar. Mas ela não tem esse direito. Porque o próprio Deus, ele salva e liberta e leva para o céu. Tivemos ali no Esperança para as Mães da Favela o testemunho da Daniela sobre o marido dela, que era usuário de droga, bebia, e era tudo aquela coisa. Hoje o homem é um servo de Deus vivo, é uma coisa maravilhosa, um verdadeiro companheiro dela, e assim são todas as coisas. Então que você possa, aleluia, em nome de Jesus, não ser a pessoa que julga, porque quando você anda junto com Deus, você vai saber que muita coisa não é problema seu. Outra coisa também que eu gostaria de abrir dentro desse mesmo parente, gente, para de desistir das coisas de Deus por causa do ser humano. Para de desistir do chamado, para de desistir do servir, para de desistir daquilo que, ai, Jesus, misericórdia. Para de desistir, para de desistir das coisas que Deus colocou nas suas mãos, porque alguma pessoa não olhou para você, porque alguma pessoa te maltratou, porque a parada é entre você e Deus, não é entre você e os homens. Então vamos parar com essa palhaçada, né? De deixar as coisas de Deus por causa do homem. Se eu fosse ligar para a língua do povo, pode ter certeza que eu não estava aqui não, viu? Porque olha, eu vou te falar, língua ferina. Amém? Mas quando Deus convida eu para andar junto com ele, eu falo, eis-me aqui, Senhor. Seja feita a sua vontade. Porque se fosse para fazer a minha vontade, quem sabe estava sendo tudo diferente. Glória a Deus que eu estou fazendo do Senhor. Porque Ele cuida de mim como uma princesa. Ele cuida de mim o tempo todo, né? Eu entendo que essa força, ela não é minha. Ela é exclusivamente de Deus, que Ele vem para me fortalecer. Então, assim, em nome de Jesus, que Deus possa fazer você entender sobre a responsabilidade que você tem de andar junto com Deus. Você já aceitou ser filho? Quem sabe você já aceitou Jesus como seu Senhor, único Salvador, mas você ainda não aceitou ser filho. Você não aceitou ainda ter a segurança de Deus. Você não aceitou ainda passar pela restauração. Mas você quer que Deus te livre do mal. Mas você quer vencer. Mas você quer uma porta nova de emprego. Mas você quer a restauração do teu marido. Mas você quer que a sua mãe, teu pai, o cachorro, sei lá o que, seja abençoado. Mas você ainda não aceitou, aleluia, labra suia, nabrahasa, ser filho.
Você precisa aceitar ser filho, ser filha de Deus, filho obediente, para que a sua fé aumente, para que Deus seja a sua prioridade, aleluia, para que quando chegar um domingo você vai dizer, meu Deus do céu, eu tenho tempo para todas as coisas, mas domingo é do Senhor. Senhor, eu vou levantar, eu vou fazer a sua vontade em nome de Jesus. E aí eu olho aqui para a palavra, né? E faz muito sentido, né? Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Quando a gente resolve habitar debaixo do esconderijo, quando nós decidimos ser filho, nós olhamos para as outras coisas de uma maneira diferente. Nós não deixamos que o diabo entre com aquela seta, né? Tem gente que é tão bem casado, tão bem casada, mas aí vem uma seta, vem um prato, né? Aí a pessoa vai lá e cai naquele prato, destrói tudo que construiu anos e anos de relacionamento, né? De repente a pessoa vira a cabeça e diz, olha, eu vou embora porque realmente não dá mais. Mas na verdade ela caiu numa cilada, num prato, né? Eu peguei Uber com um rapaz o dia que eu vim da comunidade, um dos, né? Que eu fiquei lá a semana inteira. E aí eu vim compartilhando com ele algumas coisas. Eu senti de Deus ali que ele tinha alguém viciado em droga. E aí eu comecei a falar com ele sobre uma menina que está mudando muito a minha vida. Cuidar dela está me fazendo muito bem. E ela tem problema, eu creio em nome de Jesus. E aí ele disse, mas eu não aguento mais. Olha só. Ele disse para mim, o cara do Uber, eu não aguento mais. E eu disse para ele assim, olha, é necessário habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. É necessário entender que na nossa capacidade humana nós vamos fracassar, mas na capacidade de Deus nós vamos entrar. Algo sobrenatural e diferente, aleluia, vai acontecer. Então, em nome de Jesus, que Jesus te pegue na tua casa. Que talvez se você estiver tão cansado, tão cansada como aquele cara do Uber, que ele virou para mim e falou, mas eu não aguento mais. Eu disse, não aguenta em Deus, você busca Deus, que Deus vai te capacitar. Então, assim, quando a gente olha para o tema da nossa live hoje, vamos fazer juntos. E quando Deus fala de fazer um verbo, né? Deus está falando para você chamar a presença dele para fazer junto com você. Deus está falando para você, aleluia, eu tenho a resposta, eu tenho o cuidado, eu tenho a proteção. Vamos fazer juntos. Quem sabe você está lutando até agora sem Deus e não deu certo, né? Gente, olha isso. Você está lutando até agora sem Deus e Deus está convidando você. Vamos fazer juntos. Vamos. Esse problema que está na tua mão, essa dívida que você precisa pagar, vamos fazer juntos? Vamos lutar juntos? Vamos adorar juntos? Deixa eu entender o que está acontecendo na sua vida, por que você anda triste, desanimado, porque os dias têm passado e você não tem me ouvido, né? O novo louvor da Sara Chivas, né? Eu preciso ouvir a tua voz. Então, peça para o Senhor para que você ouça a voz dele, para que ele traga para você uma resposta leve para o teu coração. Você não está aqui nessa live para me ver, para olhar para minha cara, para ver que eu estou maquiada, se eu não estou, se eu estou de brinco. Glória a Deus que hoje eu não tive nem tempo de fazer minha unha, né? Graças a Deus, nossa, consegui dar conta de muita coisa hoje. Mas assim, em nome de Jesus, você está aqui pela presença, pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque Deus, ele tem respondido a tua oração. Então, quando Deus fizer esse convite para você na oração final, vamos fazer junto aí na tua casa. Coloca a mão no teu coração e diz, sim, Senhor. Eu aceito fazer junto, Pai. Pai, eu quero ser filho. Eu não quero andar em rebanho, Pai. Eu quero ser filho. Eu quero ser filha. Eu quero ser obediente. Porque, Senhor, eu quero que o Senhor me proteja da peste. Eu quero que o Senhor me proteja, Senhor, daquilo que não te agrada. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, Pai,
Senhor, me ajuda, ó Senhor, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo, eu sou impotente, mas Senhor, eu preciso fazer como Ruth, eu não posso fazer como órfão, eu preciso continuar caminhando, Senhor, na direção. Senhor, qual é o maior propósito que o Senhor tem para minha vida, Senhor? Eu não estou vendo nada, Senhor, parece que está tudo um desastre na minha vida, parece que está tudo no escuro, mas Senhor, eu creio, eu vou continuar caminhando. Senhor, eu tenho um pai que a qual nada é impossível. Senhor, eu vou continuar trabalhando demais, mas eu creio, Senhor, que eu quero andar junto, Senhor. O Senhor pode andar junto comigo, Pai? O Senhor pode ir na frente, quebrar o laço do inferno, quebrar toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, em nome de Jesus, cai agora por terra. Senhor, alivia, Senhor, em nome de Jesus, o meu coração, alivia a minha alma, traz à existência, Pai, aquilo que não existe. Senhor, me ajuda, Pai, em nome de Jesus, alabraçuia, nabrahas. Às vezes nós estamos tão equivocados com a questão Deus, com a questão servir a Deus, estamos achando que precisa vir um profeta, que precisa vir alguém, nós precisamos caminhar com Deus, nós precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, nós precisamos entender que a nossa segurança está em Deus. Salmo 91 não é para ficar em cima da tua estante, não, é para você dobrar o joelho na tua casa, é para você clamar a Ele, é para você falar, Senhor, dá paz no meu coração, porque eu não tenho achado paz. Senhor, todo dia é um problema, todo dia é uma situação, todo dia é uma luta. Quem tem que bater em retirada, aleluia, labraçuia, nabrahas, é o inimigo, não é você não, você é um filho, né? Você tem que decidir ser um filho obediente, adorador. Então que você, em nome de Jesus, que Deus te revista de poder e adoração nessa noite, e que você entenda que não é sobre você, é sobre Deus, é sobre as coisas que Deus tem para você e para tua história, em nome de Jesus, amém? Que Deus dê uma semana maravilhosa para você, e que você tenha escolhido nessa noite fazer junto com Deus, caminhar com Deus. Não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu problema, não importa, em nome de Jesus, não importa, não importa. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer, Senhor, obrigado, ó Senhor, é difícil entender, mas eu prefiro fazer o certo também, e muitas das vezes a gente sabe que aquela companhia não é legal para nós e nós estamos andando com aquela pessoa. A gente sabe que aquela pessoa está ferrando a nossa vida e nós estamos dando crédito para aquela pessoa. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender que às vezes nós precisamos ter uma atitude saudável na nossa vida, amém? Que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, e que você precisa falar para Deus, Senhor, eu só quero a tua presença. Ah, mas é porque talvez você esteja num momento tão delicado, tão difícil, o momento que você tem pensado até em desistir, o momento que você fala, meu Deus, não é possível que eu não vou ter paz, que as coisas vão andar dessa forma, mas que você possa dizer para o Senhor, Senhor, olha, eu tomei a decisão agora. Eu quero ser filho, eu quero obedecer, eu quero ser uma pessoa que, aleluia, em nome de Jesus, uma pessoa que traz à existência aquilo que não existe, uma pessoa que, em nome de Jesus, persevere, uma pessoa que, mesmo que não haja sinais, ela vai continuar orando e crendo, ela vai continuar sendo filho e adorando. Ela jamais vai achar que Deus é ruim ou que está demorando. Ela vai dizer, Senhor, eu creio que eu tenho um Pai e o Senhor está no controle de todas as coisas. E que eu vou permanecer aqui, Senhor, esperando por Ti. Porque verdadeiramente eu creio que há um Deus em Israel. Aleluia, a qual nada é nada, nada, labaçuia, nada, labaçuia, nada é impossível. Fecha os olhos na sua casa, deixa Deus pegar você. Vai se tornando filho nessa noite, vai se tornando filho, vai dizendo para Ele, Senhor, obrigado, ai Senhor, como eu preciso mudar, Senhor, como eu preciso me entregar, tantas coisas eu já tentei na minha vida, não deu certo, e eu preciso de mais paz, Senhor, eu preciso de estrutura,
Ai, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, alabacai, suia na brararabarabassai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos nos tornar filhos, filhas. Senhor, que, aleluia, que eu possa fazer tudo junto contigo, Pai. Que eu não vou deixar de fazer nada, Senhor, aleluia, que não seja junto contigo. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a perseverar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Me ajuda a caminhar contigo de uma maneira diferente. Senhor, guia-me meus passos pela vereda, abre a sua, abre a raça da justiça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alabrará e sua, abre a raça. Abençoa poderosamente a semana, Senhor, desse teu povo, a minha semana. Coloca as respostas nas minhas mãos, Senhor. Chegou o tempo, chegou a hora, abre a raça, abre a raça. Que nós possamos, Pai, continuar glorificando o Teu nome, que jamais nós venhamos se perder, Senhor, porque grandes coisas o Senhor já está fazendo, porque grandes coisas o Senhor entregará nas minhas mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, entrega também, Pai, na mão desse Teu povo. Senhor, me ajuda. Eu sei que a batalha é muito grande, mas não é impossível para Ti. Eu creio que ao amanhecer teremos uma grande resposta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, abençoa cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dê uma semana maravilhosa, Senhor. Que a paz, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Como é bom a gente ter essa meia horinha aqui, passa tão rápido, né? Hoje deu 40 minutos, mas olha que lindo, se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui para falar do amor de Deus. Evangelho não tem nada a ver com religiosidade, com a língua do povo. Se você vê algum crente aí falando, fazendo alguma coisa errada, não se importe. Anda com Deus para que Deus brade no teu coração, para que você fique com os bons exemplos e não com os maus exemplos. Às vezes nós fazemos questão de carregar o mau exemplo. Ai, porque fulano fez isso, pastor de tal. Não é problema nosso. Amém? É problema dele com Deus. O nosso é adorar, o nosso é fazer o certo. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que ajudaram Esperanças Mães para a Favela. Foi um trabalho incrível. A vereadora Damares Moura, que Deus abençoe a vida dela. Creio que vai ser tudo diferente daqui para frente. E a gente vai conseguir trabalhar um pouco melhor. Quanto tempo vai levar? Não sei. Pode ser 1 mês, 2, 3, 1 ano. Mas que o Senhor fará, Ele fará em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Lembrando que eu vou estar editando o vídeo entre hoje e amanhã. Amém? E aí eu vou disparar para vocês. Quando vocês receberem o vídeo, deixa o like lá no YouTube, que isso ajuda a gente a girar lá as mensagens no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana, amém? Quarta-feira eu creio que eu tô de volta no meu canal. Só tô esperando sobre uma reunião e aí eu mando pra vocês aí, vocês que estão acostumados com o meu canal aí, graças a Deus estamos crescendo demais no meu canal. Mas eu te aviso. E aí eu tô pra fazer uma cirurgia em junho, né? E eu vou avisar vocês, eu creio que vai dar tudo certo, né? Na boca. E vai dar tudo certo, e aí eu vou ter que ficar umas 2 semanas aí sem ministrar, mas eu vou estar avisando vocês em nome de Jesus, tá bom? Então é só isso, Deus abençoe. Rogério, obrigado pela sua semente, que Deus multiplique, que Deus faça o extraordinário. Obrigada a Débora, Eliane Oliveira, Tio, Arlete, obrigado a todos vocês que estão por aí. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, uma ótima semana. Beijo no coração de vocês.